da tua presença para não te ofender. Sabes quão facilmente sou fraco e te abandono. Preciso de ti para não cair. Fica, Senhor, comigo. Sabe aquela madrugada que você fala assim: eu tô ansioso, mas é uma ansiedade gostosa de sentir. Hoje eu vou receber duas pessoas que, assim, a vida me deu a oportunidade como um presente de poder conhecer. Mas daqui a pouquinho vocês vão saber quem são esses dois, porque eu também estou conhecendo um pouquinho mais da história deles, da vida deles. Para mim, como dois anjos assim que vieram me visitar. Você sabe que há um tempo para cada coisa, diz a palavra de Deus, né? No livro do Eclesiastes, para tudo há um tempo. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de demolir, tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de gemer, tempo de dançar, tempo de atirar pedras, tempo de juntar essas pedras, tempo de abraçar, tempo de se distanciar, tempo de procurar, tempo de perder, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz, tempo de calarem e tempo de falar. Interessante. Eu estou descobrindo uma coisa na palavra de Deus nesses últimos tempos. A palavra de Deus não tem nenhum compromisso em esconder a verdade. Vocês já perceberam? Nós que temos essa mania de tornar as pessoas ídolos. E quando a gente torna alguém ídolo, a primeira coisa que a gente faz é sabotar a verdade. Porque a gente vai querer sempre mostrar só as coisas perfeitas. A palavra de Deus não tem nenhum compromisso que não seja com a verdade. Salomão pode ser o homem mais inteligente que já passou por esse mundo. Pode ser o homem mais sábio desse mundo. Porém, chega um determinado momento, ele literalmente se confunde e se atrapalha todo, hein? Ele se envolve com muitas mulheres, ele se envolve com mulheres pagãs, ele começa a adorar deuses, e a palavra de Deus registra isso. O finalzinho da vida do homem mais sábio está escrito aí, minha gente. E ele se afastou das coisas de Deus. Talvez se fosse eu escrevendo a história de Salomão, ia falar: gente, ó, no finalzinho, né? Como ele faz tudo meio errado, tal, vamos tirar essa parte, vamos deixar só a primeira parte lá, que é a bonita. E a palavra de Deus diz: não, vamos contar tudo. Eu olho para a imagem, por exemplo, de Pedro. Seria tão bacana que a pedra da igreja tivesse só o lado bonito, né? Mas tem traição no meio e tudo mais. A palavra de Deus registra lá, teve isso também. E está tudo certo. Esse programa é um encontro com a verdade de cada um de nós. E é por isso que eu tenho a alegria de começar essa entrevista com dois anjos que vieram me visitar. E que essa entrevista fale da verdade de cada um de nós. Sem receios, sem medo. Está só começando.
conta comigo em mais uma madrugada. Vai lá. É a primeira vez que os recebo aqui no meu programa. Padre Fábio Marinho. Trabalho bonito que está fazendo, meu irmão. Ô, Dalcides, muito obrigado, meu querido. Para nós é uma honra muito grande poder estar aqui na Rede Vida com você. Você é mineiro, né? Sou mineiro, sou de Uberlândia, Triângulo Mineiro. Uberlândia, Triângulo Mineiro. E desde pequenininho pensava em ser padre, queria ser padre? Desde moleque, sempre sonhei com essa mística, com tudo que envolvia o altar, com tudo que envolvia a graça de Deus, a mística, o cuidado com as pessoas. Sempre me seduziu como Deus fala aos outros por meio da gente. Então eu gostaria e pensava, né, eu ficava projetando as ideias de que eu queria fazer isso para a minha vida, de alguma forma. E foi e fez, né? Fui e fiz. Eu tenho a alegria também de receber a Andréa Vermont. Ô Andréa, você é a mesma que eu conheço das redes sociais? É isso que faz aquele trabalho bonito? Isso, sou eu. Obrigada pela oportunidade, Dalcides, de estar aqui com você. É uma honra e uma oportunidade de levar o nosso trabalho, né, tanto meu quanto do Fábio, para milhões de pessoas, que é aquilo que a vida sempre nos chamou, é o nosso ministério. Como a gente está se encontrando pela primeira vez, então, mais do que eu fazer uma pergunta, eu queria assim, quando vocês têm a oportunidade de falar e não tem um tema pré-estabelecido, por onde é que você começa? O que é que você gosta de falar? Qual é o tema que você gosta de falar? Ou a história que você fala, opa, isso aqui me chama a atenção? Eu gosto muito de falar de Deus, eu gosto muito de falar de conhecimento que liberta. Eu acredito que o conhecimento sempre liberta e a palavra de Deus vai dizer isso. Então, como psicanalista, como neurocientista, eu coloco sempre isso a favor do meu discurso e de uma forma fácil para que as pessoas possam trazer isso para a própria vida e isso possa se transformar em carne. Então, eu vejo isso como minha grande missão de vida, absorver conhecimento e distribuir conhecimento de uma forma com que as pessoas possam fazer com que isso favoreça a existência delas. Então, basicamente, em todas as temáticas que eu transito, eu vou sempre trazer isso, uma linguagem fácil, de conhecimentos densos, mas que vão nos libertar e nos levar para um nível existencial diferenciado. Nós nascemos para isso, né? Jesus fala em vida em abundância. Qualquer coisa diferente disso está fora da vontade de Deus para a nossa vida. E aí, padre, você gosta de falar do quê? Dalcides, a Andréa, ela tem essa ideia muito concreta e a gente dá muito certo e a gente se conecta muito por isso. Eu também gosto de levar para as pessoas aquilo que é de carne e osso. Eu costumo dizer sempre, eu trato as pessoas como gente e eu quero ser tratado como gente também. Então eu quero ser despido dos títulos, quero ser despido das amarras que podem me impedir de chegar no outro e tratá-lo de igual para igual. E o que nós buscamos no nosso trabalho é justamente isso, querer alinhar-se ao outro. Se for preciso descer até o outro, nós vamos descer. Se for preciso subir, a gente vai subir. O importante para nós, sobretudo dentro desse nosso trabalho de evangelização, é poder olhar nos olhos, é poder saber que nós estamos na nossa humanidade, tocando a humanidade do outro e absorvendo do outro aquilo que ele também tem para nos passar, seja na sua limitação, seja nas suas virtudes. Ô, padre, eu não sei se esqueceram o violão aí do seu lado ou se o padre toca. Eu sei que você canta, mas não sei se toca. Toca também ou não toca? Também, toca. Dalcides, toca. Tem como trazer o microfone aqui? Então vamos fazer o seguinte, pode começar com uma canção, pode ser? Pode ser. Então nós vamos fazer o seguinte agora. Nós vamos ter um momento especial de música e que essa música fale ao seu coração. Mas eu queria abrir a palavra de Deus. Uma das coisas que eu faço, esses dias um padre até me deu uma bronca, falou, Dalcides, que método você usa? Mas às vezes eu peço a luz do Espírito Santo, eu digo assim, Espírito Santo, fala ao meu coração. Espírito Santo, me diz qual é a palavra que eu preciso ouvir. E eu tenho o costume de ir abrindo a palavra de Deus. E aí o padre fala assim, não, mas é melhor ir seguindo do início até o fim da Bíblia. Eu faço isso também, já li várias vezes.
Mas em alguns momentos eu sinto vontade de fazer o que eu fiz agora. Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. E Jó falou nesses termos: pereça o dia em que nasci, e a noite em que foi dito, nasceu um menino, que esse dia se torne em trevas. Caramba, é o mesmo Jó que, chateado, passado algum tempo, vai dizer: eu sei que tudo pode, Senhor, e nada te é impossível. Meus ouvidos ouviram falar de ti, mas agora meus próprios olhos te viram. A gente não é só esse Jó que proclama maravilhas diante de tudo, e a gente também não é esse Jó que em determinado momento está tão chateado, frustrado, que amaldiçoa o próprio nascimento. Nós somos a conciliação disso tudo, sem vergonha de sermos quem somos. Trazemos uma riqueza, mas o vaso é de barro, né, Padre? Que música vem, Padre? Temos esse tesouro em vasos de barro. E Jó, nessa passagem, está muito angustiado, deprimido, está experimentando a noite escura da sua alma. E ele vai fazer essa experiência da noite escura para poder atravessar esse deserto. Todos nós experimentamos em algum momento, Dalcides, o deserto da nossa existência. Assim como o povo de Deus, que levou 40 anos errantes pelo deserto, teve que atravessar passando pelas dificuldades e a aridez da própria história. Nós experimentamos em nós também o nosso deserto existencial. Porém, cabe a nós termos a consciência de que deserto não é lugar de fixar morada. Deserto é lugar de ser rompido, atravessado. Não pare no deserto. Nós só podemos parar quando alcançarmos a terra prometida. Deserto não é lugar para se parar. Por isso, se na sua vida, se na sua história, nesse momento, você não enxerga perspectivas, se você está passando pela aridez da sua existência, se você está passando pela dificuldade de enxergar perspectivas, saiba que você está atravessando o deserto. Não pare, continue, porque o deserto existe para ser atravessado e não para fixar morada. Busque a terra prometida. Quando tudo parece estar perdido e acabado para nós, olhe bem à sua volta. Existe alguém que Deus já trouxe e como amigo ao seu lado aí está. Será que precisamos perder pessoas, coisas, gente que se ama e tudo mais? Pessoas vão e voltam, mas não se perde aquilo que nunca se teve, e nem há tempo ou distância para nos separar de quem está presente e vivo em nós, dentro em nós. Eis a chance, por essa história Deus te faz buscar o céu. Se levante, olhe para cima, Deus se inclina até você.
Nossa, que maravilha, meu Deus. Ô padre, você tem clipes, né? Assim, de canções, músicas, não tem? Tem algumas músicas que eu gravei, Dalcides, quando eu assumi minha primeira paróquia e eu fui reformar a igreja e eu decidi gravar um DVD, um CD, para poder conseguir verba para a reforma da igreja. E nós fizemos esse CD, DVD, fizemos um show de lançamento, gravamos e tem esses clipes soltos aí na internet. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou pedir que ao longo desse programa a gente vá colocando alguns clipes que estão aí pela internet do nosso bom Padre Fábio, pode ser? Porque eu quero que vocês conheçam também esse lado cantor dele, porque a voz é muito linda, a inspiração é muito bonita, meu Deus do céu. Então ao longo desse programa minha produção encontre aí uma forma de ir mesclando esse programa com músicas, com os clipes. Andréa, quando a gente fala do amor de Deus, quando a gente fala da experiência do amor de Deus, só que tem uma coisa, às vezes a gente acha que a espiritualidade, ela está mais voltada para a oração. Às vezes a gente acha que a espiritualidade, ela está mais voltada para as obras de caridade. Às vezes é difícil a gente encontrar um ponto de equilíbrio, né? E no meu modo de entender, talvez seja esse ponto de equilíbrio que seja o mais saudável. Exatamente. Eu acho que a gente perambula entre esses dois extremos, né? E talvez seja aí a questão que a gente precisa se encontrar esse equilíbrio entre a ação e o orar, entre estar na espiritualidade e fazer com que isso se transforme em vida na nossa vida. Eu creio que esse seja o grande desafio. Entender o quanto Deus faz a intervenção na nossa vida prática, na nossa vida cotidiana, e o quanto a gente precisa também desse momento de transcendência, de buscar ali para ter forças para continuar. Eu vivi uma experiência muito intensa e muito marcante que beira muito isso que você está falando. Eu tive Covid, estava excelente, na melhor forma, estava correndo 7 quilômetros por dia. E, infelizmente, de todos da minha família, eu fui a única que agravei de Covid. Fiquei 45 dias internada. E num dos momentos mais terríveis do meu Covid, onde já não existia mais oportunidades, o médico estava lutando há dias para que eu não fosse para intubação. Naquele dia, eu experimentei a exaustão da alma. E eu falo que é a pior dor que eu já senti na minha vida. Porque eu desisti de viver e eu desisti de lutar. Eu que já há 20 dias vinha lutando e empreendendo forças para sobreviver. Naquele dia eu falei para o meu esposo, pode autorizar a intubação porque eu estou exausta e eu não consigo mais. Naquele momento eu me viro para o lado numa posição fetal e falei, eu vou tirar um soninho até eles virem para a intubação. Naquele momento eu cochilo e eu tenho um sonho com Nossa Senhora. Eu sonho com na verdade eu nem a conhecia. Eu sonhei com Maria e ela tinha um manto azul e ela tinha o bebê no colo dela descansado, com os braços e as pernas descansadas no colo dela. Eu acordo e falo isso para o meu esposo. Eu falo, eu tive um sonho com Maria e eu vi o menino Jesus no colo dela descansado. E eu pedi para ela que aquele menino pudesse ser eu, porque hoje eu estou numa exaustão existencial, estou desistindo de viver. Minutos após, me chega um presente no meu quarto de uma amiga que enviou, falou, olha, estou te enviando essa imagem, porque eu sei que você vai evoluir para intubação, o Jorge me contou, e eu queria que ela te acompanhasse na UTI, mesmo você estando sedada. Ali a minha surpresa, quando eu abro aquele pacote, a Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência, a que eu tinha sonhado, com o menino no colo. Quando eu vou para os exames anteriores à intubação, o médico volta assustado e fala, eu não sei o que aconteceu nessas 2 horas, mas o seu pulmão teve uma recuperação inacreditável e você não vai precisar evoluir para a intubação. Então eu falo que eu conheço tanto essa exaustão humana e eu tenho tanta vontade de tocar outras almas que se sentem exaustas e dizer, existe uma chance. Deus está do nosso lado e Deus também intervém ali na nossa humanidade, na nossa existência terrena. E quando eu saí do Covid, Dalcides, eu perguntei tantas vezes para Deus, porque eu tenho essa humildade. Nesse nosso país, 600 e
tantas mil pessoas não tiveram essa oportunidade. E todos os dias, pela manhã, eu perguntava para Deus, por que o Senhor permitiu que eu permanecesse? E hoje me vem muito isso, para que momentos como esse pudessem acontecer. Para que eu pudesse entrar na sua casa, nessa madrugada, e te dizer que existe esperança. Se você está experimentando a exaustão existencial, existe esperança. Eu acho que nesse momento melhor a se fazer, né? Porque alguns momentos como esse, a gente precisa agora de um tempinho. E é esse tempinho interior que você vai ter ao som de uma música que fala a alma, fala ao coração. Padre Fábio Marinho, vai. Teu amor e espelho da tua beleza, Senhor, sou reflexo do teu amor e espelho da tua beleza, Senhor, nem as limitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a tua face em mim, nem as limitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a tua face em mim. Sou reflexo do teu amor e espelho da tua beleza, Senhor. Sou reflexo do teu amor e espelho da tua beleza, Senhor. Nem as ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a tua face em mim, nem as limitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a tua face em mim. O teu olhar em meu olhar pinturas que borrei, os erros que cometi, o rosto escondido entre as marcas que deixei. O teu viver em meu viver me ensina como agir pra transpassar a superfície, ir além do teu querer e mergulhar no teu amor, no teu amor. Nem as limitações ou minhas imperfeições me impedirão de contemplar a tua face em mim, nem as limitações
Esse é o nosso bom Padre Fábio Marinho. Você imaginava algum dia que chegaria a um trabalho tão bonito como esse, meu bom padre? Dalcides, não. Não imaginava que seria conhecido no país inteiro. Não imaginava que até romperíamos as fronteiras desse país. E Deus foi preparando as coisas. Deus foi, inclusive, tirando coisas, colocando coisas. Eu posso fazer o que eu faço hoje porque eu passei por uma experiência de perda muito grande também no Covid. A Andréia, foi curioso que quando a Andréia teve Covid, eu ligava para o marido dela e ficava bravo e mandava ela ficar forte. E quando ela saiu da UTI, eu que entrei, né, para a UTI do Covid. E o Covid me trouxe várias sequelas. Então, uma dessas sequelas me fez aposentar. Então, hoje eu não tenho uma paróquia fixa. E ao mesmo tempo que eu pedi a aposentadoria por recomendação médica para tratar as doenças autoimunes que eu desenvolvi, a internet chegou. Então, eu deixei os muros da paróquia e ganhei uma paróquia virtual, repleta de paroquianos que estão sendo tocados pelo meu trabalho, e isso me deixa muito feliz, me deixa muito realizado. Mais um pouquinho de música, de boa música, para tocar a alma, o coração, com essa espiritualidade bonita que esses dois anjos estão trazendo numa madrugada como essa. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Agora bem bonito, solta a voz, vai. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Vai. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, vai. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixa um vazio em minha alma, em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço. Te entrego todo o cansaço.
cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. É com vocês, vai. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Que momento privilegiado, né, gente? Boa música, histórias que tocam a alma, tocam o coração. E o nosso bom Padre Jairo, né? Que também é mineiro, né? Aquele sotaquezinho dele de Minas. Ei, coisa bonita, meu Deus. Padre Jairo, agora é com você. Vai lá. Ninguém morreria assim em meu lugar. Um amor tão forte, tão verdadeiro. Morreu por mim, morreu por você. E o pecado foi lavado com seu sangue derramado na cruz. Ninguém morreria assim em meu lugar. Um amor tão forte, tão verdadeiro. Morreu por mim, morreu por você. E o pecado foi lavado com seu sangue derramado na cruz. Deus não quer te ver sofrer, Deus não quer te ver chorar. Deu seu filho em uma cruz para morrer e nos salvar. Deus não quer te ver sofrer, Deus não quer te ver chorar. Acredite e abra o seu coração e deixe ele entrar. É isso. É esta consciência que nós precisamos tomar. Você sabe que nós, no mês dedicado a São José, pedimos a intercessão ao patrono das famílias e também tomemos consciência da grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo e do seu ensinamento. Deus deu seu Filho para morrer por nós na cruz. E Jesus, enquanto exercia o seu ministério, passou por muitas tormentas, muitas dificuldades. Pessoas se levantaram contra ele. Já parou para pensar? Que nosso Senhor Jesus Cristo, o ungido do Pai, o enviado por Deus para nos trazer a salvação, experimentou a rejeição quando fazia tudo certo, quando agia com amor, com misericórdia, quando se solidarizava com os sofredores, quando tentava unir as pessoas. Ele passou por tormentas. O Evangelho de Lucas, lá no capítulo 11, no versículo 23, vai nos dizer o seguinte: quem não está comigo, está contra mim. É interessante porque esse trecho do Evangelho é logo posterior
há um momento em que Jesus tinha expulsado um demônio de uma pessoa que estava com possessão. Ou seja, Jesus realizou um exorcismo público. E se levantaram contra ele, dizendo que aquele não era o agir certo, que ele estava fazendo as coisas por mal. Olha que interessante. Culpam o divino mestre de estar agindo em nome de Beelzebu. Um grande pecado, cruel mesmo, esta resistência. É interessante a gente observar que em determinado momento Jesus encontra essas adversidades. O ministério de Jesus demonstra claramente a sua consciência da missão de libertar os cativos, por isso ele expulsa o demônio, e curar os enfermos. As pessoas pediam sinais, é interessante, né? As pessoas pediam sinais, no entanto, Jesus, no trecho anterior do Evangelho, não se prende ao pedido que as pessoas fazem de sinal. A ideia de tentar provar para as pessoas sua divindade, mas sim afirma: onde Deus age, seu reino se estabelece e o mal se afasta, creiam ou não. Ou seja, estão pedindo sinais a Jesus, ele expulsou demônios, se levantam contra eles, fazem críticas, o maltratam, o rejeitam, mas ele não fraqueja, ele permanece firme. Essa atitude do mestre nos ensina, meus irmãos, a não desistir jamais. Quantas e quantas vezes você tenta fazer algo por alguém, tenta fazer algo na sua família, tenta apresentar um projeto na sua comunidade religiosa, e porque você lida com pessoas, você encontra resistências. E encontra resistências exatamente porque se esbarra com a vaidade, com o egoísmo das pessoas. É importante entender que você pode continuar a sua missão com a certeza do seu papel, sob a proteção de São José, pedindo força nas tormentas, tomando como referência nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não se prende ao fato de o acusarem cruelmente. Ele segue a sua missão com fidelidade ao Pai. Isso é muito importante. Isso é muito significativo. Eu quero agora te chamar a refletir conosco e dar esse passo na fé. Eu quero trazer aqui a minha gratidão hoje aos novos benfeitores. Eu pedi no programa anterior a colaboração e vários se sensibilizaram e entraram em contato conosco e se tornaram colaboradores. Você também pode fazer isso. Nos ajudar a expulsar os males das vidas de tantas pessoas através do programa Conta Comigo. E você pode fazer isso ligando no nosso 0800 545 5900. É o número para que você possa se tornar um benfeitor. Eu agradeço de coração, peço as bênçãos de Deus Nosso Senhor sobre a vida dos nossos novos benfeitores e peço a intercessão de São José sobre a vida de cada um deles. E peço a você, estendendo as minhas mãos sacerdotais, que se una a nós em nossos trabalhos de evangelização aqui na Rede Vida. Lembra disso? Jesus, fazendo tudo direito, foi acusado até de estar agindo em nome do mal. Talvez você faça tudo direito e tenda a desanimar porque estão colocando e lançando críticas no seu trabalho. Faça com amor, seja fiel a Deus, cumpra a missão a você confiada. Assim como nós estamos aqui no programa Conta Comigo, também cumprindo a missão que nos é confiada, com muito amor, e pedindo o seu apoio, a sua ajuda, o seu amparo. Olha só a pergunta da Marlene Campos, que chegou para nós, graças à sua participação no nosso programa.
padre, quem são aqueles que estão contra Jesus nos dias de hoje? Marlene Campos. Sabe, minha querida, aqueles que estão contra Jesus nos dias de hoje são aqueles que rejeitam as orientações da igreja, anunciadora dos desígnios de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, aqueles que estão contra Jesus hoje são aqueles que são insensíveis para com os necessitados. Aqueles que estão contra Jesus nos dias de hoje são aqueles que, fechando o seu coração, passam por cima dos outros como verdadeiros tratores, promovendo o ódio, a injustiça, a corrupção e a falta de amor ao próximo. São aqueles que usam o nome de Deus para manipular as pessoas, para obter benefício, mas não seguem os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também precisamos de olhar para dentro de nós. Quando você faz essa pergunta, Marlene, toda pergunta que a gente faz para o outro, e eu agradeço a sua pergunta, a gente deve fazer para a gente também, para a gente não correr o risco de rejeitar os desígnios de Deus, de desvalorizar os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente precisa olhar para dentro e se perguntar: será que em alguns momentos eu não estou me tornando indiferente ao Evangelho? Quando escolhemos o comodismo, fechamos os olhos para quem sofre, deixamos de praticar a caridade e não buscamos uma vida em Deus. Desta forma, nos afastamos dele e podemos até estar contra os seus ensinamentos. E estar com Cristo significa mais do que apenas dizer que pensamos nele. É viver seu amor na prática, é agir com justiça, perdoar, ajudar, se solidarizar com os necessitados, testemunhar nossa fé. Quem não faz isso, quem não faz isto, mesmo que não rejeite a Jesus diretamente, acaba por rejeitá-lo no próximo e se distanciar dele. A grande pergunta que devemos fazer, minha irmã, é a seguinte: em nossas atitudes diárias, estamos realmente com Cristo ou, sem perceber, estamos nos afastando dele? Ninguém morreria assim em meu lugar. Um amor tão forte, tão verdadeiro. Morreu por mim, morreu por você, e o pecado foi lavado com teu sangue derramado na cruz. Ninguém morreria assim em meu lugar. Amor tão forte, tão verdadeiro. Morreu por mim, morreu por você, e o pecado foi lavado com seu sangue derramado na cruz. Deus não quer te ver sofrer, Deus não quer te ver chorar. Deu seu filho em uma cruz para morrer e nos salvar. Deus não quer te ver sofrer, Deus não quer te ver chorar.
acredite, abra o seu coração e deixe ele entrar. Sabe que eu estou inquieto para trazer algumas preces e rezar pelos pedidos que nos estão sendo enviados, mas antes eu também quero lembrar você que está conosco no nosso programa mais uma vez. No final do mês nós vamos sortear este lindo presente aqui. Olha que lindo esse livro de São José, do Darley Zanon, romance baseado na vida do pai adotivo de Jesus, simplesmente José. E você vai ganhar este livro. Participando desse sorteio, o livro te dará a oportunidade de se aprofundar na história de São José, não é? O pai adotivo de Jesus. Em todo o seu zelo, nós estamos falando sobre ele ao longo desse mês. Você concorrerá a esse livro no nosso sorteio, também uma vela de São José para você fazer suas orações, e esse lindo tercinho de São José, todo especial. É um kit que nós vamos fazer o sorteio. Você vai ganhar os 3 no final do mês em nosso programa, e nós queremos de fato que você entre em contato conosco. Você já tomou nota do número aí? Você já tomou nota do número? O nosso número está aí na tela, olha, 0800 545 5900. É o número que você pode fazer contato para se tornar um benfeitor, para deixar o seu pedido de oração, e a partir do seu contato você vai concorrer a este maravilhoso kit de São José no final desse mês. E olha que já está se aproximando o final do mês de março, mês dedicado a São José. Eu quero trazer para você um pedido de oração da Terezinha da Silva Leal. Ela manda aqui para o Dalcides, manda para a gente, manda para o padre. Ela diz aqui, ó: nós aqui de Apucarana, Paraná, estamos muito felizes hoje, pois nossa Catedral de Nossa Senhora de Lourdes, que é a padroeira de Apucarana, passou a ser Basílica Menor de Nossa Senhora de Lourdes, título dado pelo Santo Padre, o Papa Francisco, diretamente do Vaticano. Manda um salve no seu programa, e nós assistimos todos os dias à noite também. Minha querida Terezinha, Deus te abençoe. Terezinha da Silva Leal, está aqui o recadinho da nossa irmã, né? Tem também aqui, olha, a Sueli Vieira Marques. Ela diz, ela pede oração por sua depressão. Ela sente muita angústia e tristeza. Orem por mim, para que Deus continue me fortalecendo e me sustentando. E também peço que Deus te abençoe e abençoe a vocês na Rede Vida grandemente. A Sueli está aqui também nos nossos pedidos. Tem a família Martins. A família Martins diz assim, olha: eu peço saúde emocional, pois não está nada boa em nossa família. Há anos vimos lutando para nos recuperar tanto da saúde física quanto emocional, pois desde que fomos diagnosticados com depressão, nossos dias têm sido desafiadores. Peço a Deus cura completa. Então aí a família Martins pedindo cura e oração pela cura da depressão na família. Eu quero trazer todos esses pedidos. Também tem aqui a Mônica rezando pedindo pela cura da sua mãe, que está com câncer. Ela pede a libertação do vício do álcool do seu irmão. Ela pede pela saúde de todos nós. Então, para nossa irmã que reza por nós e pede oração, rezemos também pedindo a intercessão de São José. O Altemir diz: bom conhecer vocês no programa. Estou tentando largar um vício, estou conseguindo, graças a Deus. As palavras que aí ouço são de força e ânimo. Muito obrigado, que Deus lhes abençoe. Vamos então trazer aqui
o nosso pedido a São José, pedindo a sua intercessão. Eu vou buscar aqui o nosso encarte, né, o nosso boleto do mês de março, e vou trazer a oração de São José por todos os pedidos de vocês que nos são enviados. São José, salve guardião redentor, esposo da Virgem Maria, a vós Deus confiou o seu Filho e em vós Maria depositou sua confiança. Convosco, Cristo cresceu e tornou-se homem. Ó bem-aventurado São José, defendei-nos de todo mal, guiai-nos no caminho da vida e alcançai-nos a graça de que tanto necessitamos. Aqui, ó glorioso São José, trazemos todos os pedidos enviados pelos nossos irmãos e que apresentamos aqui, bem como todos os pedidos dos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham no programa agora e estão entrando em contato com o nosso 0800, estão entrando em contato através do nosso WhatsApp, se tornando benfeitores, se tornando colaboradores da obra de evangelização da Rede Vida. Os trago todos, ó glorioso São José, para o interior desta urna em prece e peço vossa intercessão para que Deus lhes alcance esta graça. Que as obtenhamos no céu e na terra. Que obtenhamos também a graça e a proteção divina. No céu, a eterna bem-aventurança. São José, valei-nos. Meu irmão, minha irmã, nós vamos voltar com Dalcides agora. Estamos mais uma vez chegando ao término da minha participação aqui. E eu quero dizer que não importa se as águas do mar da vida andam agitadas por aí. O Senhor Jesus está no barco da tua vida. Prova disso é que você está aqui conosco. E nós rezamos, oramos por você e te dizemos: segura na mão de Deus, segue firme, vai em frente. É assim que eu quero voltar com o Dalcides, cantando e rezando com você. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vá. Que surpresa boa, que surpresa maravilhosa eu tive, né? Receber a Andréa Vermonte e o padre Fábio Marinho. Quero agradecer a vocês. Realmente, hoje vocês tocaram a alma, tocaram o coração. Muito obrigado por terem vindo. Nós te agradecemos, Dalcides. Para nós é uma honra muito grande poder chegar no coração das pessoas que estão nos assistindo, poder falar a essas pessoas por meio desse seu espaço, por meio desse ministério que a Rede Vida realiza, por meio da sua bondade. Você disse o tempo todo o bom Padre Fábio, o bom Dalcides. Então, muito obrigado pela oportunidade de falar às pessoas que te esperam na madrugada para poderem rezar e experimentar a graça de Deus por meio daquilo que você tem a transmitir. Muito obrigado. Obrigada, Padre. É, de novo, uma honra, uma oportunidade. A Bíblia diz que os sonhos de Deus e os planos de Deus são maiores que os nossos. E realmente hoje, por mais sonhadora que eu já fui algum dia, nunca sonhei em estar aqui com você e compartilhando com tanta gente a oportunidade de se reinventar, de ter uma vida com mais qualidade. Então, muito obrigado pela oportunidade, é uma bênção. Eu não sei se eu vou levar a bronca da minha produção, mas eu vou sugerir uma ideia ousada. Amanhã nós vamos ter a missa aqui, né? Na madrugada tem a missa com Dom Fernando, né? Mas de sexta para sábado, a gente não podia fazer um novo programa? Pode ser, claro, mais uma vez? Com o maior prazer. Uma honra. Então já está acertado. Nós vamos fazer um novo programa com eles de sexta para sábado. Dalcides, é tudo que eu estava querendo.
era tudo que eu estava querendo também. Padre, das suas mãos ungidas, a bênção nesse momento. Roguemos a Deus que nos alcance e que nos abençoe, pela intercessão de Maria Santíssima, sua mãe, pela intercessão de São José, o castíssimo esposo da Virgem Maria. Desça sobre todos vós, vossas famílias, casas, trabalhos e projetos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Fiquem na paz. Deus abençoe a todos. Obrigado, viu, pela sua audiência, pelo seu carinho. Tchau, gente. Mas tua presença, Deus.